Todos nós já ouvimos as previsões sobre como o mundo acabará e qual será a causa da extinção humana. Uma doença incurável, aquecimento global ou guerra nuclear, seja o que for, você pode se surpreender ao saber que no passado estivemos perto de sermos extintos do planeta. Aqui estão 5 dos momentos mais próximos que tivemos de extinção humana. Se as coisas tivessem sido um pouco diferentes, não estaríamos aqui agora. Vulcão Toba 75 mil anos atrás, o vulcão Toba da Indonésia entrou em erupção. É considerado a maior erupção dos últimos 2 milhões de anos. Ele expeliu até 3.000 quilômetros cúbicos de cinzas, liberou milhões de partículas bloqueadoras de luz e o evento catastrófico teria resfriado o planeta e reduzido a chuva, matando plantas e criando uma enorme escassez de alimentos para humanos e animais. Acredita-se que isso mudou o curso da história humana e reduziu severamente a população humana quase à extinção. A erupção reduziu a temperatura global em até 3,5 graus Celsius e, em alguns lugares, acredita-se que tenha caído até 20 graus. E, embora alguns pesquisadores discordem disso, também se acredita que tenha causado um inverno vulcânico global de 10 anos devido ao espesso vapor no ar bloqueando o calor do Sol. Uma camada de cinzas de cerca de 6 centímetros cobriu o sul da Ásia. Algumas espécies de macacos, tigres e chitas conseguiram se recuperar a partir dos poucos que restaram. Mas o que é interessante é que os pesquisadores disseram que poderiam ter existido outras espécies desconhecidas que não sobreviveram e se tornaram extintas. Na época da explosão, pesquisas genéticas mostraram que o número de humanos caiu para alguns milhares, e alguns pesquisadores até dizem que poderiam ter restado tão pouco quanto 40 pares reprodutores. Embora não tenhamos 100% de prova de exatamente quantos humanos sobreviveram, é incrível pensar que toda a população humana foi definitivamente reduzida a um tamanho pequeno. Atualmente, há mais de 7 bilhões de humanos descendentes da pequena população que sobreviveu à erupção ocorrida há 75 mil anos. Se não houvesse sobreviventes após a erupção do vulcão, ou se os remanescentes morressem, isso poderia ter sido o fim da raça humana. Você pode ter ouvido falar do esmagador de átomos, também conhecido como Grande Colisor de Hadrons, que fica na fronteira entre a França e a Suíça. É um tubo subterrâneo de 17 milhas, revestido com mais de 9.000 ímãs, projetado para colidir partículas a velocidades extremamente altas. Seu objetivo é elucidar mistérios do Big Bang, as origens da massa e outras questões físicas. É o maior acelerador de partículas já construído e no seu lançamento muitos temiam que ele pudesse causar o fim do mundo. Pensava-se que a máquina criaria um buraco negro que engoliria a Terra, sugando tudo para algo do tamanho de uma unha. O medo era tão grande que desafios legais foram lançados para tentar parar o projeto, temendo que destruísse o planeta. Um porta-voz da campanha para parar o teste disse que não é possível saber qual será o resultado do experimento e que até mesmo cientistas preocupados admitem que há uma possibilidade real de criar anomalias teóricas destrutivas, como buracos negros em miniatura. Um dos físicos por trás do experimento também disse: "Prevemos que a gravidade pode vazar para dimensões extras, e se isso acontecer, então buracos negros em miniatura podem ser produzidos no Grande Colisor de Hadrons." Mas Stephen Hawking interveio, tranquilizando o público ao afirmar que, em sua opinião, a máquina não era capaz de gerar um buraco negro que engoliria a Terra, dizendo que o que a máquina é capaz de fazer é fraco comparado ao que acontece no universo, afirmando que o mundo não chegará ao fim. Bem, em 10 de setembro de 2008, o maior e mais poderoso acelerador do mundo foi ligado, e nada aconteceu. Apesar das manchetes apocalípticas, um buraco negro microscópico não foi criado e não consumiu a Terra. Após a inicialização, a máquina foi desligada por problemas técnicos e reiniciada em abril de 2015, programada para funcionar com o dobro da potência da primeira execução. Estamos todos aqui para contar a história, mas realmente sabemos do que essa máquina é capaz? Quando falamos sobre mistérios do universo criando Big Bangs e tal, tudo é possível. Embora não tenha ocorrido, a probabilidade de criar algo capaz de destruir o planeta não era nula. O surto de Ebola na África Ocidental causou um enorme medo de uma crise global, um dos maiores sustos que tivemos em anos, mas não se compara à peste. Devido à sua presença prolongada, falta de higiene e tratamento, a peste foi uma das doenças mais mortais e incontroláveis da história. Acredita-se que a doença se originou na China, sendo espalhada por pulgas infectadas que viviam em ratos.
Ela atingiu em 3 grandes pandemias, sendo a mais devastadora a segunda, que começou no século XIV e continuou até o século XIX. Durante esses tempos, a praga tinha o potencial de exterminar toda a raça humana, e na época as pessoas pensavam que esse seria o resultado. A doença existia em 2 variedades principais, uma transmitida por picadas de pulgas e outra pelo ar. Também podia ser contraída pelo contato com fluidos corporais de infectados. Uma vez infectado, a morte ocorria em poucos dias. As coisas pioraram muito. Ela exterminou 60%. Ela matou a maioria dos médicos e milhares de vilas foram abandonadas. No total, estima-se que tenha matado até 200 milhões de pessoas. Felizmente para a humanidade, o transporte limitado na época conteve a disseminação da doença dentro das comunidades. Se tivesse se espalhado tão mal quanto na Europa para outras partes do mundo, as coisas teriam sido muito piores. Com o tempo, o número de infectados diminuiu muito, e apesar de ainda existir, apenas alguns milhares de casos são relatados anualmente. Se detectada no primeiro dia, antibióticos podem prevenir a morte. Historiadores afirmaram que se a peste tivesse atingido o pico séculos depois, quando as viagens eram mais avançadas, o impacto seria muito mais devastador, podendo exterminar a humanidade. Um asteroide destruindo a Terra. Asteroides estão constantemente voando ao redor, e você pode se lembrar do susto em 2014, quando um asteroide do tamanho do Ben Nevis passou pela Terra que tinha a capacidade de causar alguns danos sérios. Porém, um dos mais recentes e próximos de todos ocorreu em junho de 2015. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço monitorava essa enorme rocha de 1,5 milhas de largura, com valor de mineração de 2,2 trilhões. A rocha era tão valiosa porque continha níquel, ferro, cobalto, água, nitrogênio, hidrogênio e amônia. Ela passou pelo planeta a 45.450 milhas por hora, tinha um formato muito alongado e era quase preta na aparência. O asteroide era 15 vezes maior que qualquer outro que passou perto da Terra, fazendo com que astrônomos e cientistas exigissem uma ação global para desenvolver um sistema para destruir ou desviar asteroides como este, caso estivessem em rota de colisão com o planeta. Embora a rocha tenha passado a uma distância segura de cerca de 4 milhões de milhas, uma pequena alteração em sua trajetória, o que era muito possível, teria causado uma destruição catastrófica em nosso planeta, pois não teríamos sido capazes de impedi-la. Quando pequenos meteoros entram na atmosfera da Terra, eles passam de viajar pelo espaço, que é praticamente um vácuo, para agora viajar pelo ar, então eles queimam devido à resistência que o ar tem sobre eles. Mas quando falamos de asteroides com mais de 8 km de tamanho, ele se desintegraria, criando centenas de rochas similares a bombas que destruiriam tudo em seus caminhos, causando tsunamis nos oceanos, terremotos e extinção global. Também é preocupante saber que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço desconhece o destino de 98% dos meteoroides e asteroides, sendo às vezes avistados apenas ao passarem pela Terra. O professor Brian Cox afirmou que um asteroide com nosso nome vai nos atingir. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço concorda, mas acredita que nenhum nos atingirá por séculos, dando à humanidade tempo para desenvolver sistemas contra a ameaça de extinção total por um asteroide. Ogivas nucleares. Estamos cientes de suas brutais capacidades. Isso foi demonstrado pela destruição causada pelas bombas atômicas lançadas sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Bem, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os cientistas que desenvolveram a bomba atômica analisaram que tipo de evento nuclear acabaria com o mundo inteiro e concluíram que bastariam entre 10 e 100 superbombas para colocar fim a toda a raça humana. E por mais assustador que seja, houve alguns momentos críticos em que uma guerra nuclear total foi evitada por pouco. O primeiro ocorreu no início de 25 de janeiro de 1995, quando cientistas noruegueses e americanos lançaram um foguete de 4 estágios com equipamentos científicos cuja trajetória aérea incluía a capital da Rússia. Durante seu voo, uma equipe de radar russa avistou-o sobre o Mar de Barents, na fronteira norte da Rússia. Suspeitava-se que uma ogiva nuclear se dirigia à capital. Um sinal foi enviado para as maletas nucleares da Rússia, que têm um prazo de decisão de 10 minutos para decidir se lançam um ataque nuclear ou não. O presidente russo Yeltsin ativou suas chaves nucleares e as forças russas entraram em estado de prontidão, aguardando a ordem para iniciar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos da América.
Minutos antes dos 10 minutos, o foguete caiu no mar, sendo a primeira vez que uma arma nuclear teve sua maleta ativada e preparada para um ataque. Mas este não foi o único susto. Houve outros, incluindo uma mensagem defeituosa enviada para o Centro de Comando de Alerta Nuclear Antecipado da União Soviética em 1983, relatando que os Estados Unidos da América haviam lançado 5 ogivas nucleares em sua direção. O oficial de serviço no centro de comando suspeitou de um alarme falso e não o reportou. Se ele tivesse feito isso, sem dúvida, os soviéticos teriam atacado os Estados Unidos da América com tudo. Se esses eventos tivessem causado guerras nucleares, as bombas da época teriam gerado enorme destruição, morte e um rescaldo com grandes quantidades de radiação. A atmosfera seria tóxica, causando altas taxas de câncer e defeitos genéticos e de nascimento. A radiação aérea permaneceria no ar e, embora não causasse a morte imediata dos sobreviventes, seus efeitos interfeririam conosco ao longo do tempo, eventualmente impossibilitando a sobrevivência e acabando com a vida humana. É assustador pensar que a tecnologia mundial pode nos aniquilar com apenas alguns comandos. O mais assustador é que em 1961, a bomba Tsar, de 57 megatons, foi construída em apenas 15 semanas. Ela tinha 10 vezes todo o poder de fogo combinado usado na Segunda Guerra Mundial, e sua onda sísmica era mensurável após passar 3 vezes ao redor da Terra. Isso é absolutamente insano. Até onde se sabe, apenas uma foi oficialmente construída, mas é incerto o que alguns países podem estar ocultando. Esperamos não ter mais confusões de comunicação no futuro. Enfim, estivemos perto da extinção 5 vezes. Espero que tenham curtido o vídeo. Nos vemos na próxima semana para 5 encontros com os Homens de Preto. Por aí, velho.